Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus queridos de todo o Brasil. Aqui quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, de volta aí para mais um vídeo, né? Sobre o meu, o seu, o nosso Fluminense, né? E hoje não vai ser um vídeo assim, debatendo de jogo, vai ser um vídeo de conversa. Eu quero a tua opinião, quero ouvir a tua opinião com relação a elenco. Vai ser um vídeo falando sobre o elenco que temos. Certo? Então, antes disso, se inscreva no canal. Deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilha mais esse vídeo aí com quantos amigos, grupo de WhatsApp você tiver. E esse vídeo de hoje depende muito da tua compreensão, do teu comentário, da tua pergunta, do teu entendimento sobre o que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Vai ser sobre elenco. Elenco e como diretoria e treinador estão lidando com esse elenco. Né? Vamos lá, sem enrolação. Hoje, meus amigos, a minha indignação é com o não aproveitamento dos nossos garotos, sejam da base ou contratados. A minha indignação sabe, tamanha. Por quê? Porque o clube fala que não, a diretoria fala que não tem dinheiro e contrata jogadores. Inclusive, 2 desses jogadores não estão sendo aproveitados, que valeram 50 milhões. Em 2 jogadores que estão nessa lista que eu vou falar a vocês que não estão sendo aproveitados. E outros jogadores, né, que foram contratados por 20, 30 e que temos melhor na nossa base. Essa é a minha indignação e vai ser o que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Então vamos começar. Vamos começar com o nosso elenco pelos goleiros. Goleiros, eu acho que não temos nenhuma dúvida, não tem nenhum debate, não tem nada o que falar. Fábio, Vitor Eudes e Marcelo Pitaluga. Aí, hierarquia, Fábio, incontestável, um dos melhores goleiros do Brasil, não tem como não falar. Até alguns colegas cogitam Fábio na seleção, principalmente por alguns testes de alguns goleiros feitos na seleção e não vem correspondendo. Mas isso aí deixa para lá. Estamos falando da nossa seleção, Fluminense Futebol Clube. Incontestável, goleiro. Fábio, Vitor Eudes, Marcelo Pitaluga. Laterais. Lateral direita. Começa o nosso debate. Samuel Xavier, titular absoluto. Beleza. Guga, reserva. Reserva, para mim, que na minha concepção de diretoria, de diretor e torcedor, seria o último ano de contrato. Mas a diretoria viu melhor estender por mais 4 temporadas. Tendo um lateral direito da base, que em todas as vezes que entrou, deu de 1.000-0 no reserva, Guga, que é o Júlio Fidelis. Não renovaria com o Guga, ficaria com Samuel Xavier de titular, Júlio Fidelis na reserva, dependendo de jogos, né? Samuel Xavier já está numa idade um pouco avançada, Júlio Fidelis poderia ser titular para dar aquela descansada no Samuel. Essa já é a minha primeira indignação. Júlio Fidelis ser a terceira opção da lateral direita. Para mim, seria a segunda certa, em alguns jogos até sendo a primeira opção. Lateral direita,
Tá aí a minha opinião. Lateral esquerda, René, Gabriel Fuentes. René, lateral meia boca, nota 6 pelo que está apresentando na temporada. Gabriel Fuentes, lateral meia boca, nota 4 pelo que apresentou na temporada até agora. Dois laterais em que não vemos perspectiva de melhora nenhuma. E aí temos Léo Jansen e Wagner. Dois laterais garotos, novos da base, em que quando entraram corresponderam à altura, mas só entraram em furada. Só entram quando os laterais estão machucados. E aí? Essa é a melhor opção de você aproveitar a sua base? E aí, eu te faço aquela pergunta sobre a pergunta que foi feita ao Zubeldia no último jogo, né? Em que ele não utilizou o jogador de armação. Como ele não tinha o Lúcio Acosta, ele utilizou um meia de combate, que era o Lima, e não utilizou um meia de armação, que era o que tinha que ser colocado, que era o Lescano. E ele falou que o jogador não está tendo sequência de jogos. Ele vai ter sequência de jogos quando? Quando todo mundo se machucar? Porque ele não é colocado. Nunca. Então, é o que eu estou falando. René, Gabriel Fuentes. É ir testando os garotos. Bota o Wagner numa partida, deixa o Fuentes não relacionado, bota o Léo Jansen em outra partida, deixa o René não relacionado. E aí ele fala que o jogo é importante, você não pode colocar um jogador que não está sendo relacionado para o jogo. Todo jogo é importante, seja Campeonato Carioca, seja Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Todo jogo é importante, mas você tem que oportunizar os jogadores para quando você precisar, que foi nesse último jogo, você precisou do meu dia. Você precisou do seu meia de armação e você deu essa desculpa de que não podia colocar porque o jogador não está jogando. E aí vamos para a zaga. A zaga nós temos Thiago Silva, incontestável melhor zagueiro do Brasil. Hoje, meus amigos, pelo que nós vimos dos amistosos da seleção, não é porque eu sou tricolor, mas Thiago Silva tem que ser o titular dessa zaga na Copa do Mundo. Tem que ser. Não quero o Thiago Silva sendo convocado para amistoso. Ele tem que ser titular na Copa. Ponto. Porque não é um zagueiro a ser testado. Todo mundo sabe do seu potencial, do que ele tem a dar jogando pela seleção. Mas aqui nós estamos falando da nossa seleção. Thiago Silva, Freitas, um zagueiro com muito altos e baixos. Será que ainda está merecendo ser o titular ao lado do Thiago Silva? A minha opinião, meus amigos, eu quero ouvir a sua opinião. Ele está sendo titular ao lado do Thiago Silva apenas por um motivo. Ele é esquerdo. Porque se não fosse, não sei não. E aí temos o Ignácio, temos o Manuel, que está em fim de contrato, acaba o contrato dele esse ano, e eu quero ver o que vai ser resolvido com a diretoria. Na minha opinião, Manuel, beleza, obrigado pelos serviços prestados,
mas não temos condições, não temos vontade de fazer a renovação. Beleza? Muito obrigado. E aí você, Manuel, vai procurar um lugar para você jogar, porque no Fluminense o teu tempo já passou. Manuel. E aí eu não sei em que situação se encaixa o Thiago Santos com o Zubeldia, porque ainda não foi, né? Não foi colocado para jogar com o Zubeldia. Eu não sei se ele faz parte do zagueiro ou da cabeça de área. E o incontestável Davi tem que ser colocado nesse time. E aí, meus amigos, o Davi foi relacionado em algumas partidas. Quando não tínhamos zagueiro, ele jogou, deu conta do recado igualzinho ao Júlio Fidelis. E o Fluminense vai e contrata Igor Rabelo do Atlético Mineiro, um jogador que não podia jogar Sul-Americana e nem pode jogar Copa do Brasil, porque já tinha jogado pelo Atlético. A minha indignação com relação a isso. Você tem o Davi, que foi muito bem nas partidas em que foi exigido, e aí você me contrata um jogador que não pode jogar, não poderia jogar 2 competições, você tendo 3, um jogador que não poderia jogar 2. E aí hoje você me deixa o Davi de fora da relação e relaciona sempre o Igor Rabelo. Olha que coisa mequetrefe. Olha isso. Que coisa ridícula. Você contratar um zagueiro que não pode jogar 2 competições, você tendo um zagueiro da base, em que quando foi exigido foi muito bem, e você me contrata um zagueiro que não pode jogar 2 competições. E agora esse zagueiro da base que foi muito bem, você deixa escanteado, sem ser relacionado, e relaciona o outro zagueiro que só pode jogar uma competição. Aí vamos para a cabeça de área, né? A volância, Otávio, Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato e Lima, em que todos os técnicos insistem que Lima é o camisa 10 e ele nunca vai ser o camisa 10. Ele não foi, não é e nunca vai ser o camisa 10. O Lima é um quebra-galho. Ele vai atuar aqui ou ali como um quebra-galho. Ele nunca vai ser o camisa 10. Ele é um meia de contenção. Às vezes ele vai dar os seus lampejos, vai fazer um lançamento, vai dar um pisão na área, vai fazer um golzinho, mas não é o normal dele. E aí, você me contrata o Otávio, você me contrata o Bernal, você traz o Nonato de volta. Outra, a exemplo de Manuel, contrato de Nonato se encerra ao fim dessa temporada. O que a diretoria vai fazer? Quero a tua opinião. O que a diretoria vai fazer? Renovar o contrato do Nonato? Será? E aí eu debato. Contratou Otávio, contratou o Bernal, e você sempre teve, ó, não é de agora, Léo Jansen, Júlio Fidelis, Wagner, tinha um esquerdinha que saiu. Você tem o Wallace Davi, que é da mesma época de Riquelme, de Isaac. Você tem o Wallace Davi. Será que o Wallace Davi é pior que o Otávio? É pior que o Bernal? É pior que o Nonato?
Será que o Domo, vocês já viram o Domo jogar? O Domo é um estilo Martinelli. Será que o Domo é pior do que o Bernal? É pior do que o Otávio? É pior do que o Nonato? Não, meus amigos, não é. Já vi jogos e jogos e jogos dessa garotada. Eu falo com convicção porque já vi jogos desses garotos. Mas não tem oportunidade para jogar no meio profissional do Fluminense. Por quê? Aí eu falo, por quê? Diretoria não quer? Diretoria não quer, porque todos os... Aí, como eu falei no início do vídeo, treinador, elenco, diretoria. Porque o diretoria não quer, o treinador não bota ninguém para jogar. Que entra treinador, sai treinador e continua a mesma coisa. A base nunca tem vez. A base nunca tem vez. Será que o Wallace Davi nesse meio de campo, o Domo nesse meio campo, é pior do que o Nonato? É pior do que o Otávio, do que o Bernal? Aí vamos para meia, o cara quer insistir com o Limpa jogando de meia, de 10. Você tem um Lescano que todas as vezes que entrou também demonstrou que é muito melhor do que o Lima. Lima é jogador de 20 minutos do segundo tempo, daí em diante. Aí você tem um jogo desse último jogo contra o Juventude, você dependendo do homem de criação, você não tinha uma Costa, estava fazendo trabalho de controle de carga, começou ontem a jogar, está fazendo trabalho de controle de carga, eu não entendo isso. E o Ganso que está machucado, você dependia de um homem de criação, e aí você me bota o Lima. Você tendo o Lescano no time, e aí você vem com essa desculpa porque o jogador não está sendo utilizado, não tem como jogar, porque é um jogo importante. Então não bota ele nunca. Então vende ele de vez. Você tem 3 meias, 2 machucados, você não vai usar o único que te resta, você coloca um meia de contenção para fazer o camisa 10. E você sabe que não vai te entregar, porque nunca entregou, não vai ser agora que ele vai entregar. E aí o Lescano não tem vaga nesse meio. E aí vamos para o ataque. O ataque temos Kevin Serna, Canóbio, Soteldo, Keno, Santi Moreno, Cano, Everaldo e John Kennedy. 8 jogadores. Oito jogadores, meus amigos. E nesses 8 jogadores, dois dos que entraram no último jogo eram que não estavam sendo aproveitados por nenhum dos treinadores, foi que está conseguindo fazer alguma coisa nesse ataque. John Kennedy e Riquelme, que não está sendo relacionado para muitos jogos aí. E aí você vê, contratou o Canóbio, contratou o Soteldo, contratou o Santi Moreno, mas você não dava vaga para Riquelme jogar. Quanto foi nesses 3 jogadores? Certo, meus amigos? Fica difícil. E aí, Fernando Diniz entrou, não usava base, saiu, não usava base. Mano Menezes entrou, não usava base, saiu, não usava base. Renato Gaúcho entrou, não usava base, saiu, não usava base. Zubeldia entra, não usa base, continua não usando a base.
Agora, continua com René, continua com Guga, continua com Freitas, continua com Otávio, continua com Soteldo, Everaldo. Estou começando a achar que não é treinador. É ordem de cima, não coloca a base para jogar, porque se colocar a base para jogar, ela vai dar resultado. E se ela der resultado, como fica as minhas contratações? Como fica a contratação do Soteldo se o Riquelme entrar e arrebentar e não sair mais? Como fica a contratação do Otávio se o Wallace Davi entrar e render e não sair mais? Como fica a renovação do Guga se o Júlio Fidelis entrar e é certo arrebentar? E como fica a renovação do contrato do Guga? Como fica a diretoria nessa história toda? Essa é a minha opinião com relação à garotada do Fluminense. O Lavega, quando entrou, não me recordo a partida. No entanto, que ele até meteu um gol, mas foi anulado, né? Coisinha pouca, acho que a chuteira dele era um pouco maior, deu impedimento. Ele é pior que o Keno? Ele é pior que o Soteldo? O Keno só vive machucado, meus amigos. Não joga e só vive machucado. O Soteldo pega a bola, cisca para trás. Quando pega a bola, cruza para a área sem ter ninguém. O único jogador, meus amigos, vocês viram no último jogo que pega a bola aí para dentro? Riquelme Felipe. Se chama Riquelme Felipe. Canóbio foi contratado. Você acha que não tem? O Riquelme não é melhor que o Canóbio? Você acha que o Lavega não é melhor que o Soteldo e o Keno? Meus amigos, não é treinador. Eu estou começando a entender que não é treinador, é ordem de cima. Para não colocar a garotada para jogar que vão render, e aí as contratações, a torcida vai, cair em cima. Porque sabe que os garotos vão render. E as suas contratações de vai cair na boca da torcida e vai dar o que falar. Mas eu quero muito a tua opinião. Esse foi um bate-papo. Eu queria tirar muito essas dúvidas que eu não consigo entender. Ou será que eu estou velho demais ou eu sou burro para não entender isso tudo? O porquê que os garotos não entram? Dê a sua opinião. Quero muito te ouvir. Deixa a tua pergunta. Mas se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa os sininhos. Compartilha esse vídeo aí, gente. Compartilha mesmo, Aperta o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. E a tua pergunta? A tua análise do que eu falei e sobre isso tudo, sobre o elenco. Se inscreve no canal para ficar legal.